Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês, talvez, uma das informações mais importantes que eu já trouxe aqui no meu canal, tá? Nesse todo o tempo aí, o canal tem muitos anos já de existência e eu acho que eu nunca trouxe uma informação tão pertinente, uma informação tão do momento ali. E a gente tem que aproveitar para poder refletir, sabe por quê? Você que acompanha meu trabalho sabe que o grande objetivo do meu trabalho é sempre trazer três coisas. Primeiro, falar o outro lado da informação que não está sendo falado. Segundo, falar as coisas antes delas acontecerem. Terceiro, isso tudo para que você possa se preparar. Esse vídeo vai ser muito importante. Escute com muita calma e estude esse vídeo. Pesquise as informações que eu vou trazer para você, analise e coloque isso no seu inventário de opções na sua mente, para que você possa esperar o melhor, mas talvez se preparar também para o pior. Gostaria, antes de entrar no vídeo, só lembrá-los aí que a gente tem uma promoção acontecendo na minha livraria. Os meus livros Manual do Conservador, Manual do Cristão, o A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo, e o livro 90 Segundos para o Apocalipse, o Grande Reset, a Ordem Internacional Nova, estão todos com descontos inacreditáveis lá. Se você quiser adquirir, aproveite. Muitos desses assuntos que eu vou trazer aqui hoje estão nesses livros, tá bom? Link aqui embaixo. Vamos lá então, pessoal. Lembra do ex-apresentador da Fox, o Tucker Carlson? O Tucker Carlson ele deu uma entrevista recente e uma entrevista que trouxe muita preocupação aí. Por quê? Ele estava conversando lá e ele defendeu enfaticamente a ideia de que, muito provavelmente, no ano que vem, os Estados Unidos e Moscou se enfrentarão numa disputa direta no próximo ano. Uma encrenca direta entre ambos. Por que eu estou reforçando uma encrenca direta? Porque uma encrenca indireta já está acontecendo. Muitas pessoas vão olhar para isso e vão considerar essa hipótese remota, mas é muito importante a gente lembrar que o relógio do juízo final, criado lá pelo Boletim de Cientistas Atômicos em 1947, lá na Universidade de Chicago, para medir o quão próximo o mundo estaria de um fim nuclear, esse relógio está na avaliação mais tensa desde que ele foi criado em 1947, né? E eu escrevi sobre isso recentemente, inclusive o artigo está nesse livro aqui, e é o artigo que dá origem ao título desse livro. O título desse livro, 90 Segundos para o Apocalipse, se refere a esse relógio, que é o relógio do juízo final lá da Universidade de Chicago, do Boletim de Cientistas Atômicos, ok? Um dos capítulos desse livro se chama exatamente 90 Segundos para o Apocalipse, ok? Então, para o Boletim de Cientistas Atômicos, o mundo está no nível de tensão e possibilidade de um fim caótico como nunca esteve. Nessa entrevista que o Tucker Carlson deu recentemente, ele afirmou que a quantidade a popularidade e o apreço do atual líder lá dos Estados Unidos, ele está tão em queda que isso vai chegar a um momento crítico, né? Porque o público americano, segundo o Tucker Carlson, está prestes a perceber que o atual líder americano não é ele que controla o país, não é ele que manda, né? Ele é controlado por alguém. E o jornalista acredita que nesse momento vai haver uma grande contração econômica, levando o país a uma grande recessão, o que vai comprometer ainda mais a imagem do atual líder norte-americano. Isso pode levar, segundo ele, a atual administração dos Estados Unidos, a tirar da manga os coringas mais limites, assim, os mais para a última hora, né? mais terríveis, numa tentativa completamente desesperada de permanecer no poder, uma vez que eles estão certos de que, caso sejam derrotados, estarão sujeitos a uma pesada contra-ofensiva do Donald. A coisa fica mais séria quando a gente percebe que a disputa de 2024, que vai acontecer, ao que tudo indica, nos Estados Unidos no ano que vem, ela pode ser ainda mais tensa e acirrada do que aquela que aconteceu no ano de 2020. Lembre que a corrida nos Estados Unidos aconteceu no meio de um monte de confusão, negócio de crise sanitária e no meio de pesadas críticas entre os participantes. Entretanto, o Tucker Carlson ele prevê que a situação será ainda mais tensa no ano que vem, por mais difícil que isso possa se imaginar. Isso porque, segundo o apresentador, uma vez que a administração atual está usando a máquina para tentar tirar o seu oponente
lá de cena, se eles perderem, eles sabem que a situação se inverte, ou seja, tornou-se uma questão vital para a atual gestão dos Estados Unidos, porque se eles forem derrotados pelo Donald, o Donald muito provavelmente virá com tudo para cima deles na avaliação do Carlson. E é nesse momento em que Tucker Carlson avalia que a estratégia última que a gestão Biden iria usar para tentar vencer essa disputa ano que vem seria exatamente iniciar um conflito direto com Moscou. Isso porque isso daria a eles poderes excepcionais concedidos pelo Congresso, eles conseguiriam se manter no poder. A gente precisa lembrar também que, por exemplo, em 2001, a gestão do Bush ela estava muito morna, a avaliação dele estava muito baixa, mas quando teve aquela encrenca lá em Nova York, lá com aqueles 2 prédios, e foi iniciada ali uma contraofensiva lá contra os barbudos, né, do turbante, aí ele recuperou a sua imagem perante o público e aquilo praticamente salvou a gestão dele, né? Isso está muito bem documentado naquele vídeo, documentário de 2004 lá do chamado Fahrenheit, né? Depois dá uma olhada lá. Porém, esse cenário aí sinistro apontado pelo Tucker Carlson, nesse cenário as consequências seriam mais dramáticas do que o que aconteceu no ano 2001, uma vez que ao contrário do pessoal lá do Oriente, o pessoal de Moscou realmente possui equipamentos bélicos de prejuízos em massa, porque eles possuem ali um inventário nuclear 2 vezes maior que o inventário norte-americano. E as consequências disso aí poderiam ser apocalípticas. O problema é que os Estados Unidos já estão numa disputa com Moscou, uma vez que estão financiando os seus oponentes. A única questão é que não é ainda, e se Deus quiser não vai ser, uma disputa direta, mas uma disputa por procuração, que acontece quando um dos lados ele não atua diretamente na disputa, mas ele terceiriza o chamado serviço sujo para outro grupo ou nação. A questão é que caso essa disputa indireta se transforme numa disputa direta, isso rapidamente poderia escalar para um terceiro grande conflito mundial, com potencial para comprometer o mundo como um todo. E o apresentador, o Carlson, ele enxerga o início desse conflito aberto sendo iniciado por uma operação semelhante ao que aconteceu em 64, quando os Estados Unidos disseram que estavam ali fazendo um passeio com um de seus navios. De repente, o pessoal lá, os vietnamitas, teriam feito uma ofensiva contra eles e eles teriam respondido. E essa ofensiva, que depois se mostra fictícia, ela acabou não sendo confirmada por documentos liberados em 2005, mostrando que tudo não foi uma grande encenação só para justificar a entrada dos norte-americanos nessa disputa aí que durou muitos anos e trouxe grandes prejuízos para os norte-americanos, tá? Então, segundo o Tucker Carlson, isso poderia se repetir. Por exemplo, um dos membros da OTAN receber ali uma ofensiva de algum equipamento bélico, eles colocarem a culpa em Moscou e aí eles acionarem o artigo número 5 da OTAN, segundo o qual, se um membro da aliança estiver debaixo de uma ofensiva, todos os demais membros devem defendê-lo. Então, é aí que diante desse cenário, a gente perguntaria, seria possível evitar isso? Para o apresentador, a melhor maneira de evitar uma confusão como essa seria o Congresso norte-americano aprovar uma medida para encerrar esse conflito na Europa imediatamente. Isso evitaria esse hipotético aí, nefasto plano. Ele não poderia ser levado a cabo se o conflito lá na Europa já tivesse acabado. Segundo o apresentador, os Estados Unidos são o único país que tem o poder de encerrar instantaneamente essa encrenca lá. Bastaria retirar o apoio financeiro e bélico que eles oferecem a Kiev. Obviamente, muitos críticos lá nos Estados Unidos, diante dessa fala do Tucker Carlson, vão dizer que tudo não passa de uma forçação de barra dele para que ele possa colocar medo nas pessoas e favorecer Moscou a trazer um fim para essa encrenca. São muitas as matérias na mídia norte-americana que defendem a ideia de que o Tucker Carlson está torcendo para Moscou. Pode parecer isso tudo muito louco, mas essa é também uma hipótese de um viés de análise que a gente deve colocar em conta na hora de estudar esse assunto. Agora, talvez uma contribuição pessoal minha que eu possa fazer para vocês
é que eu acredito que os Estados Unidos já estejam trabalhando uma espécie de seguro contra esse eventual terceiro grande conflito mundial. Eu chamo essa estratégia hipotética de Operação OVNI, que funcionaria igual a Operação Guarda-Costas funcionou lá em 1944, quando viabilizou o desembarque dos americanos na França, naquele dia da letra D, que ficou muito famoso, tá? Ou então, muito provavelmente, eles vão usar esses rumores de um terceiro grande conflito para colocar tanto o Biden quanto o Putin como os salvadores do planeta Terra. A ideia seria o seguinte: no momento em que estiver para ser iniciado esse terceiro grande conflito global entre Moscou e Washington, eles encenariam uma chegada alienígena falsa. Isso levaria Moscou e Washington a suspenderem suas diferenças e se unirem para tirar daqui esses estranhos que vieram do espaço. Essa ideia pode parecer muito exótica, mas ela já foi colocada ao público por dois ex-presidentes americanos, tanto Bill Clinton quanto Ronald Reagan, e por um ex-presidente da União Soviética, o Mikhail Gorbachev, e por um vencedor do Nobel da Economia, que é o Paul Krugman, que também é professor da Universidade de Princeton. E para não deixar esse vídeo muito longo, eu vou indicar para vocês, ou você lê o artigo que eu escrevi recentemente lá na Gazeta do Povo falando da maior operação psicológica da história, ou você dá uma olhada nos meus vídeos que eu falei sobre isso, tá? E aí eu pergunto para você nesse momento, o que você acha dessa análise do Tucker Carlson? Ele realmente está preocupado com o mundo e interessado na paz, ou ele está apenas atuando para favorecer os interesses de Moscou? Coloca a sua opinião aí embaixo aí nos comentários, ok? Esse é um dos assuntos mais sérios que eu já tratei aqui. Eu quero ouvir a sua opinião para a gente fazer uma espécie de crowdsourcing aqui, para a gente compartilhar conhecimento aqui, para você pensar o que a gente precisa fazer diante de um cenário como esse. E eu já digo para você que em breve eu trarei para você análises também econômicas, macroeconômicas e microeconômicas, de como a gente poderia se proteger, proteger o nosso patrimônio e nos proteger financeiramente de uma encrenca como essa, ok? Em breve, boas notícias eu vou trazer aqui para vocês, tá? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, amém, todas as coisas retém que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo, só aqui no nosso canal. Um abraço, valeu!